Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, sou a professora de Biologia e vamos conhecer a nossa aula de hoje. Aula de número 16, Objetos de Conhecimento, Genética e outros tipos de herança. Detalhamento, polialelia ou alelos múltiplos e interação gênica. Então, vamos começar? Então, estamos de volta hoje para falar um pouquinho sobre características genéticas, e as heranças. Quando a gente fala da palavra herança, o que é que vem aí à sua mente? Alguma coisa, alguma característica sua, por exemplo, herdada do seu pai ou da sua mãe, onde você vai buscar semelhanças e diferenças. Então, tudo começou com Mendel. Mendel nos ensinou que para cada característica existem 2 ingredientes, pelo menos herdados, um de cada pai. Mas, e se eu te disser que para a cor do sangue existem 3 ingredientes possíveis, Só para a gente entender um pouquinho essa variedade. E que às vezes, para pintar uma asa de uma borboleta, vários genes precisam trabalhar juntos como uma equipe. Então, isso acontece, viu? O que acontece quando a herança genética vai além do simples dominante e recessivo, como a gente viu aí no Mendel, Então, preparem-se para a genética que vai muito mais além de Mendel. Então, a gente viu aí algumas características, com variedade, como está sendo mostrado aí no vídeo. Nós temos animais, nós temos plantas e nós que fazemos parte do reino animal também. E para a gente instigar aquela curiosidade, para tentar responder ela durante a nossa aula, buscando conceitos e buscando comparações, vamos para aquelas perguntinhas básicas reflexivas. Então, se temos apenas 2 pais, como é possível existirem mais de 2 opções de um mesmo gene? E como vários genes podem se unir para criar uma única característica? Então, é isso que nós vamos ver na aula de hoje, no que diz respeito à polialelia e à interação gênica. Mas, para a gente começar, vamos para aquela contextualização histórica básica, que a professora gosta de trazer nas aulas, para a gente entender por que surgiram os pensamentos, as ideias, os conceitos ou as teorias. Vamos começar aí numa linha do tempo que vai desde o Jardim de Mendel até o sangue dos hospitais, começando aí em meados de 1860, com as descobertas dos experimentos que Mendel fazia. Mendel, no jardim de um mosteiro, ele começou a observar através de experimentos e conclui, estabelece as leis da hereditariedade com suas ervilhas. Isso mesmo, ele concluiu a hereditariedade não fazendo estudo com animais, mas ele fez estudo com cruzamento de plantas. Por isso que Mendel também, ele não é só considerado o pai da genética, como também o pai da botânica. Ele trabalhava como características simples, observando características simples controladas por um único gene, com 2 formas que, posteriormente, nós chamaríamos de alelos, tá bom? Esses caracteres hereditários, eles mudam de nomenclatura para alelos. Alto, baixo, liso ou rugoso, enfim, eram algumas características, que ele observava aí nas sementes. E a mais clássica delas aí é a característica da cor, a cor verde ou a cor amarela. Isso foi Mendel. Posteriormente, em meados aí de 1900 a 1901, nós tivemos algumas descobertas aí estudando o sangue, por exemplo. Cientistas como William Bateson, que cunhou o termo genética, foi aquele primeiro momento que ele buscou
essa nomenclatura, porque não existia em Mendel, né, ele não falava de genética, embora ele considerava aí os estudos dos caracteres hereditários, foi com William que começou aí a cogitar a possibilidade de chamar, né, ele buscou essa terminologia genética, né, onde se começou também a encontrar fenômenos que não se encaixavam perfeitamente nas leis de Mendel, né? Quando a gente fala das leis, é da primeira lei e da segunda lei de Mendel. Então, os cruzamentos de galinhas e plantas, por exemplo, né, outras plantas, eles geravam proporções inesperadas, como 9:3 para 3:1 ou 9:7, né? E ainda está que ele está fazendo aí um estudo do sangue. Então, posteriormente, né, na década de 1900 a 1910, aí quase contemporânea ao cientista anterior, nós temos aí a palavra genética sendo empregada amplamente, né, em um estudo avançado que combina com as descobertas dos dois cientistas anteriores, né? Todos eles contribuem, de certa forma, mas o Cal, né, ele descobre os grupos sanguíneos ABO, no sistema ABO. Esse estudo foi a primeira evidência clara e médica de alelos múltiplos em humanos. Uma característica, né, o tipo sanguíneo, com 3 variantes na população, foi observada aí, que são os tipos sanguíneos A, B e O. E isso foi um verdadeiro marco que salvou e salva milhões de vidas em transfusões. Posteriormente, né, as descobertas desses cientistas aí, agregando todos os conceitos e conteúdos, nós temos a década de 1910 até os dias de hoje, né, que perduram com estudos avançados da genética mendeliana, que é chamada de genética tradicional, tá bom? Por exemplo, aqui, estudos com pombos, camundongos e flores, como, por exemplo, a boca de leão, eles consolidaram os conceitos de interação gênica, né? Mostrando que a cor ou a forma de um ser vivo é muitas vezes o produto de uma rede de genes interagindo. Então, aqui nesta conclusão, embora nós temos aí os conceitos, né, de Mendel, a primeira lei e a segunda, ainda corroborando com vários exemplos que nós conhecemos hoje, pôde-se observar uma grande variedade, né, e influência de outros genes para as mesmas características, né, que nós chamamos aí de polialelia. E muitos genes trabalhando juntos para culminar numa determinada característica, que nós chamamos de interação gênica, porque está fazendo uma interação entre vários genes, né, de locos diferentes, de lugares diferentes. Isso dentro do sequenciamento, dentro da característica da herança genética, tá bom? E foi se observando e agregando, né, esses conhecimentos, onde não se limitou mais apenas à lei de Mendel, né? A genética ela vai ultrapassar as leis, né? E essas descobertas culminaram em alguns exemplos que nós veremos hoje. Ou seja, enquanto a Primeira Guerra Mundial ela usava, por exemplo, os grupos sanguíneos descobertos, né, por Landsteiner, né, para salvar os soldados, por exemplo, os geneticistas, né, eles tratavam no mesmo tempo, na mesma época, travavam sua própria batalha, né, para entender as exceções às regras de Mendel. Então, a ciência, nesse ponto aí, como a gente viu na cronologia do tempo, ela avançava na frente de batalha e também do laboratório, né, concomitante. E aí, nós vamos começar a ver aí a polialelia, né, e muitos exemplos relacionados a ela. O que é a polialelia? Né? A polialelia ela está relacionada com estudos de alelos múltiplos. Tá? Sua definição é baseada aí, né, resumidamente, neste conceito que ocorre quando um único gene, o locus gênico, existe na população em mais de 2 formas alélicas. Importante aí, o indivíduo diploide, por exemplo,
ainda carrega apenas 2 desses alelos, um que veio do pai e outro que veio da mãe, né? A gente pode usar como exemplo aí a espécie humana. A variedade está na população, né, de outros indivíduos apresentando outras características ainda oriundas, uma do pai e a outra da mãe, mas são características que vão além de 2 variações, como Mendel observava quando ele fazia, por exemplo, o experimento da ervilha, né, da cor da ervilha, onde ele observou basicamente 2 cores. Mas você já percebeu aí que na natureza, às vezes uma mesma planta, né, uma mesma espécie, ela pode apresentar cores diferentes para flores, né? Mais de 2 cores, na verdade. É isso que nós chamamos de polialelia, tá? Vamos ver um exemplo básico, muito próximo de nós, é o modelo do sistema ABO. Então, o sistema ABO, ele está determinado aí pelo gene, né, glicosiltransferase, que adiciona açúcares à superfície da hemácia, né? E os alelos desse sistema ABO, eles são 3, exatamente, são do tipo A, que produz o antígeno A, são do tipo B, que vai produzir o tipo B, e nós temos um terceiro alelo, que não tem a característica nem do A nem do B, né, e também vai ter uma característica, hoje em dia, já descoberto, né, como recessivo, né, porque ele não vai produzir nem o antígeno A e nem o antígeno B. Então, existe uma relação entre essas 2 características dos indivíduos, né, que apresentam as características dominantes. Lembrem-se lá daquela regrinha da nomenclatura, que a gente vê aí os cruzamentos, o dominante está sendo representado pela letra maiúscula, nesse caso é o Izão, e o recessivo pela letra minúscula, o Izinho. Só que vocês observem aqui nesta relação, nós temos 2 dominantes diferentes, o IA e o IB, né? E nesse caso aí, como eles competem, né, nessa questão aí da dominância, né, seria a palavra mais simples para explicar para vocês, né, competem, aí nós chamamos de codominância, né? Codominância entre si, e ambos são dominantes sobre I. Então, quando eles existirem, né, o A e o B, né, eles vão aparecer como um fenótipo A e B, né? Nenhum vai se sobressair sobre o outro, mas quando um dominante, ou IA ou IB, aparecer com o Izinho, aí sim ele vai ter a característica de dominância, onde ele vai aparecer exclusivamente. Traduza, professora, tudo esse negócio aí de Izão e Izinho. Vamos olhar aqui uma tabela que vai mostrar exatamente, né, as características genotípicas e fenotípicas do indivíduo. Então, nesta tabela, nós temos aí na primeira coluna a representação do genótipo, né? São os genes, nesse caso. Na segunda coluna, nós temos o fenótipo, que é o grupo sanguíneo, né? Que é aquilo que vai ser determinado, por exemplo, a partir de um teste. Se é A, se é B ou se é O. Na tabela ainda, seguindo aí a coluna 3, a terceira coluna, nós temos antígenos para cada hemácia. E na última coluna, os anticorpos no plasma. Essa reação de antígeno e anticorpo é que vai determinar aí a característica do genótipo, né, desse indivíduo. No caso, quando ele é totalmente dominante, olha, o IA na primeira tabela representada aí para vocês, ele vai ser um indivíduo do tipo A. No caso, IA e IB, aliás, IA e Izinho, ele ainda vai ser do tipo A. Por quê? O IA, ele tem a característica da dominância, né, que vai se sobressair sobre essa característica recessiva. Então, nós temos essas 2 variações de tipo sanguíneo A, né, com genótipos diferentes. Isso vai se suceder também quando você observa o indivíduo da característica IB, né? O IB, ele vai ser dominante, né? Dominante é homozigoto, né? Ou seja, os 2 alelos são iguais, ou ele vai ser recessivo, né? O IB com o Izinho. O IB com o Izinho, também que vai ser representado por um indivíduo com o fenótipo, né,
com a característica heterozigota, como vocês podem observar aí na nossa continuidade da tabela. Quando aparece a questão aí do indivíduo, por exemplo, herdar uma dominância do pai, né, que é o IA, e a outra dominância da mãe, que é o IB, por exemplo, né, vice-versa, pode ser o IA da mãe e o IB do pai, não importa aqui a ordem. A questão é que quando você tem a contribuição de um indivíduo e do outro indivíduo, de dominância, né, que eles são diferentes, é aqui que nós vamos chamar de codominância, porque nenhum vai se sobressair sobre o outro. Ou seja, o fenótipo desse indivíduo aqui, ele vai ser tanto A quanto B. Professor, então, quando aparecer o IA e o IB, quer dizer que ele vai ter a característica dos dois tipos de sangue, o sangue A e o sangue B. Acontece sim, o indivíduo ter essas duas características. Mas quando há ausência deles, quando ele não herda nem o IA e o IB, aí ele vai herdar os dois alelos recessivos e, nesse caso, ele não vai ser o tipo sanguíneo nem o A nem o B. Na verdade, ele vai ser chamado de O. E a característica do indivíduo, né, com esse tipo sanguíneo, é que ele não vai possuir nenhum antígeno, porém, ele vai ter um anticorpo tanto para o tipo A quanto para o tipo B. Então, essas características do antígeno e do anticorpo é que vão determinar, né, no tipo sanguíneo, né, por exemplo, para quem o indivíduo pode doar ou receber o sangue. Daí vem aquela questão da compatibilidade, por isso a importância de você determinar o tipo sanguíneo para saber exatamente para quem doar e quem é que vai receber essa doação. Então, vamos ver essa relação. Né, a professora perguntou aqui, né, uma pergunta retórica, por que o tipo O ele é doador universal? Né? Vamos entender aí essa pergunta. Pensa nos antígenos que a gente acabou de ver como sendo representados como chaves, e nos anticorpos como fechadura. Então, a pessoa que tem o tipo A, né, tem a chave A, mas tem a fechadura anti-B. A pessoa que tem o tipo sanguíneo B, ela tem a chave B, porém ela vai ter a fechadura anti-A, vai ser invertido, vocês viram? O tipo sanguíneo A e o tipo sanguíneo B. Mas quando ela tem as duas características sanguíneas, elas têm ambas as chaves, tanto A quanto B. Mas nesse caso aí, ela não terá nenhuma fechadura. Tá? A gente está fazendo uma analogia aí de chave e fechadura. E para o tipo sanguíneo O, ou seja, na ausência da dominância A e na ausência da dominância B, nós temos o indivíduo aí recessivo, ele vai ser o tipo O. Neste caso, ele não vai ter nenhuma chave, né? Mas ele vai ter duas fechaduras, que é o anti-A e o anti-B. Basicamente, né, fazendo uma analogia da chave e fechadura para você entender a questão da receptividade, levando em consideração, né, que a chave, né, vai abrir a fechadura, mas em alguns indivíduos não vai ter chave, ou seja, a fechadura vai estar lá, não vai estar trancada, onde ela vai ter uma recepção. Essa questão da receptividade é que faz a gente entender quem pode doar e quem pode receber. Se você doar o tipo O, né, sem chaves, para alguém, não importa quais fechaduras o receptor tenha. As hemácias doadas, elas não são trancadas pelos anticorpos do receptor. Mas o contrário não funciona. Se um tipo O, né, que tem as duas fechaduras, receber a chave do tipo A, ou que tem a fechadura anti-A, ou vice-versa, né, o receptor vai travar as hemácias do doador. Traduza de novo, professoras, o que é isso aí, chave e fechadura? Vamos olhar uma imagem que mostra exatamente a questão de quem pode doar e quem pode receber. Então, essa imagem aqui, didaticamente, mostrando para vocês os indivíduos do tipo O, né, o primeiro aqui na coluna do doador, né, tipo A, tipo B e aquele que tem o AB, né? E se vocês observarem, nós temos umas setinhas que estão se ligando diretamente ao indivíduo receptor, ou seja, aquele que vai receber a doação sanguínea. Observem que o O, né, ele vai poder doar para todos os indivíduos do tipo sanguíneo. Olha só,
Por isso que ele é chamado de doador universal, né? Indivíduos do tipo A, eles vão poder doar, né, para indivíduos do tipo A, e eles também vão poder doar para indivíduos do tipo AB. Olha, apenas 2 setinhas aqui. No B, também nós temos a mesma característica, mas para a dominância B. Vamos poder doar para indivíduos do tipo B e também para indivíduos que tenham, né, a característica AB. Mas, no AB, o indivíduo só pode doar para o AB. Né? Aliás, ele está doando e o indivíduo AB pode receber de todos. Desculpa aí a questão. Observe na questão da coluna do receptor que o indivíduo AB, né, que tá recebendo aí, ele vai poder receber todos os tipos sanguíneos. Então, se vocês olharem na ponta da esquerda acima, nós temos um doador universal e na ponta da coluna da direita, né, abaixo, nós temos o receptor universal, que é o indivíduo que vai poder receber todos os tipos sanguíneos. Então, quem doa, quem recebe, está aí, resumidamente, né, para você entender exatamente essa característica. Esse aí foi o sistema ABO, né, para explicar direitinho aí as características da questão aí da polialelia, né, ou alelos múltiplos. Vamos ver mais um exemplo de polialelia, para nós entendermos melhor o processo da herança. Então, nós temos aí uma peculiaridade, né, que são os coelhos, que eles possuem uma hierarquia de cor. A cor, ela está sendo representada pelo gene da letra C, né? No cruzamento, nós vamos ter Czão e Czinho. Só que foi observado, pelo menos, né, 4 alelos para fazer a interação entre si, e observou-se aí essas características que vocês estão visualizando na imagem. Nós temos aí o Czão, que representa um indivíduo com a pelagem selvagem, que é chamada de agute. O Czinho, né, CH, que é o indivíduo que representa a pelagem da cor chinchila, né? E o indivíduo aí C, o Hzinho, que representa a pelagem Himalaia. E aquele que não vai ter cor nenhum, né, todo branquinho, com os olhos vermelhos, vai ter a pelagem que é chamado de albino. Então, essas aí são as características, né, da pelagem dos coelhos, observado aí. Por que hierarquia? Né? Porque tem uma ordem em que, quando eles se apresentarem no indivíduo, né, eles vão se sobressair em relação às outras características. Ou seja, né, nós temos aí o Czão, que vai ser a característica mais dominante, mas temos aquelas características de transição até chegar naquele que não se sobressai a nenhuma característica, né, que ele é como se fosse o recessivo totalmente, que é o albino, né, que vocês podem observar mais uma vez aí na imagem. Né? Teve uma descoberta aí genética, né, em meados aí de 2020, né, está muito recente, depois que fizeram o sequenciamento do GNC, né, desses coelhos, onde se revelou essas características da pelagem aí, né, intensificou a questão, na verdade, das cores, uma vez que o estudo que tinha sido feito aí genético foi o mendeliano, mas aí quando faz o sequenciamento genético, a gente parte para a genética molecular, né, que corroborou com características que já eram visualizadas anteriormente, né, concordando aí com a questão dos alelos, né, e a característica da dominância entre eles, trazendo consigo aí a hierarquia. Né, nós temos aí representando o alelo C, o selvagem, o alelo CHzinho ali, que é a chinchila, o alelo C com o Hzinho, que é o Himalaia, né? E o alelo Czinho, que é o albino. Todos eles não vão ter só uma característica de cor, né? Eles também têm uma característica genética, representando aí uma mutação, né? Uma característica específica deles. Por exemplo, o albino, ele tem uma mutação que produz a proteína completamente não funcional. Então, o caso do Himalaia, por exemplo,
né, que é um exemplo que expressa, de expressão condicional, o alelo Himalaia permite a produção de pigmento apenas em regiões mais frias do corpo, como patas, olhos e focinho. Né, como vocês podem observar aí nessas cores desse indivíduo que está com a característica pontuada, né, pelagem maior parte branca, mas tem uns pontos mais escuros. O mesmo genótipo, em temperaturas diferentes, vai resultar em fenótipos diferentes, tá bom? Bem, gente, essa aí foi uma característica de polialelia que a gente viu em coelhos. Vamos seguindo aí o exemplo, né, do nosso conteúdo, agora falando um pouquinho sobre a interação gênica. Então, a interação gênica, em sua definição, trazendo aqui para vocês resumidamente, ocorre quando dois ou mais pares de genes em loci, né, diferentes atuam em conjunto para determinar uma única característica fenotípica. Isso é chamado de um trabalho em equipe, né, um trabalho genético em equipe. Vamos observar aí alguns modelos clássicos, né, para a gente entender um pouquinho sobre essa questão da interação gênica. Por exemplo, aí, na cor da pena da galinha. Né? A pena da galinha ela vai ser determinada não por um tipo de gene, né, que tem a característica dominante ou recessiva, não. Na verdade, são dois tipos de genes, né, em locos diferentes. É o gene C e o gene I. Então, o gene C, ele controla a produção de pigmento, né? O C produz, né? Ele é dominante, nesse caso aí, sobre o Czinho, que não produz esse pigmento. Já o gene I, ele controla a deposição do pigmento, ele inibe a deposição da pena branca e também terá uma característica dominante sobre o Izinho, que permite a deposição de pena colorida. Então, quando tem a ação, né, que é chamada de interação entre os dois genes, nós temos um resultado aí bem peculiar. Só teremos galinha, por exemplo, né, colorida, se ela tiver pelo menos um gene C, né, Czão, e ser recessivo, né, para a outra característica do I, né, Izinho, Izinho. E aí que permite a deposição dessa pigmentação. E aí nós temos aí um indivíduo que tem o C dominante, pelo menos um, pode ser um ou os dois, e o Izinho recessivo. Qualquer outra combinação, né, como essa que está sendo mostrada aí, vai resultar em pena branca, né, dois genes e uma característica, né, que a gente pode observar que são as penas das aves, das galinhas. Vamos ver aqui uma imagem, né, mostrando essa variação genética das galinhas. E enquanto a gente observa as cores, nós vamos observando também a característica gênica. C, o Czão, apenas as coloridas, né? C, penas brancas, né? C, Izão, na verdade, quando se apresenta, ele é epistático sobre o gene C. Os genótipos estão sendo representados aí pelas letrinhas na coluna à direita, né? E os fenótipos estão sendo representados na coluna à esquerda aí da nossa mini tabela, né? Para mostrar aí essa variação de cores de penas. Então, essa aí é a característica das penas, como é a apresentação do fenótipo e do genótipo, e mostrando que nós temos dois genes diferentes para determinar a característica dessas cores. A interação gênica, ela é bem surpreendente, né? No que diz respeito também, quando você observa a cor dos olhos da drosófila, que é uma mosquinha da fruta, né, que não é controlada apenas por um gene, né, mas por dezenas de genes, na verdade, que interagem. O clássico olho vermelho selvagem, que a gente observa nas mosquinhas, depende da produção de pigmentos marrons e vermelhos. Aí, na imagem, vocês podem observar, né, uma mosquinha com a mesma espécie com cores de olhos diferentes. Nós temos um gene que é chamado de Brown, né, e se ele for recessivo ao homozigoto, o olho fica marrom nesse caso. Se o outro gene, que vai ser o outro gene da interação, se apresentar, o Scarlet, né, e for recessivo ao homozigoto, o olho vai ficar vermelho claro, né, ou escarlate.
Se ambos forem homozigoto recessivo e se apresentarem nesse indivíduo, a mosca vai ter um olho branco, isso mesmo. A ausência de ambos os pigmentos resulta na falta total da cor. E aí nós temos o resultado de um olhinho albino, né, para essa mosquinha. Aí, o exemplo da interação no cruzamento, ele resulta aí em uma proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Né? Isso aí é um exemplo da interação gênica em relação à cor dos olhos, né, para determinar a cor dos olhos dessa mosquinha. Olha só que coisa interessante nós vimos na aula de hoje, né? Não duas características aliás, não duas variações para uma mesma característica, mas mais genes interagindo entre si, né? No caso da polialelia e da interação gênica, para mostrar para vocês essa grande variabilidade, né, de indivíduos, sejam eles plantas ou sejam eles animais, né, como a gente está observando, inclusive na espécie humana, tá? Nós temos aí algumas características, né, de polialelia, né, como a gente viu do sistema ABO, né, e outros animais também a gente vai observar a questão da pigmentação. Se você for fazer, por exemplo, um teste de DNA para descobrir suas origens, ele não só analisa um gene, né? Ele vai analisar um conjunto, né? Centenas de marcadores, né? Uma complexa interação de informações que faz de você um indivíduo único. Então, a herança genética ela é uma verdadeira sinfonia e não só um solo, né? É um conjunto, na verdade, de características. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, falando um pouquinho sobre herança genética, né? E até a próxima.